Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Programa que eu faço ao lado dos meus amigos Marcelo Santos e Fernando Pereira. Eu já vou apresentá-los, né? Com trabalhos técnicos hoje de Doni. Doni está aqui para ajudar a gente. Hoje está substituindo o Jean. Jean deve estar curtindo alguma praia, ou sei lá, de férias. Alguma coisa ele está fazendo. Bom, vou chamar primeiro aqui, já que o Marcelo Santos está se matando para colocar o fone aqui. Acho que hoje não vai dar certo esse fone do Marcelo Santos. Fernando Pereira. Fernando Pereira, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Doni, os ouvintes. Tivemos uma semana aí que tivemos muitos assuntos, hein, Paulinho? Assuntos sobre a questão dos clubes, alguns retornaram aos treinamentos e tudo. Então, é um assunto que não falta. E temos um grande convidado nessa tarde de hoje, hein? Já vou falar sobre ele. Primeiro, uma boa tarde para Marcelo Santos. Boa tarde a todos aí. Tamo junto, mais um programa maravilhoso, inacreditável, precisando ajuda da rádio, porque nunca o meu fone funciona, e eu que tenho 88 anos, não consigo ouvir nada, então, os caras não me ajudam aqui, precisa pôr o fone, o cara não me ajuda aí, ó, cadê o fone? Onde é que tá o buraco? Bom, o Marcelo tá aqui tentando resolver a situação dele, mas nós vamos dar sequência aqui, o Fernandão, ele falou bem aqui do nosso convidado. Nosso convidado é André Brasolin, ex-atleta profissional de basquete, presidente do Instituto Brasolin Anjos do Esporte. É um trabalho realmente magnífico, um trabalho social. Não sei se ele já está na linha. Está na linha, Doni? Não está ainda, né? Daqui a pouco o André vai ligar aqui pra gente, vai entrar ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial FM. Bom, ontem nós tivemos uma coisa bem complicada, né, no nosso governo brasileiro. E opa, tá para entrar aqui no ar, daqui a pouco eu vou chamar ele, e eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, a questão da reunião do Bolsonaro com os ministros dele, né? Parecia uma várzea, hein, Fernando? Deu uma lógica assim, de muitas coisas que a gente já imaginava, né, em relação à mudança da questão da Polícia Federal. Isso comprova o interesse que ele tinha de mudar tudo aquilo, né, Paulinho? Exatamente. Realmente ficou bem ruim. Não sei se o Marcelo quer comentar a respeito sobre a reunião do Bolsonaro com os ministros. Teve alguma? O Marcelo parece que estava assistindo Tom e Jerry novamente. Acho que era o Fantomas, Paulo, era o Fantomas. O Fantomas. Na verdade é o seguinte, o que eu fico vendo é que os meus tataranetos já me trouxeram aqui do Mickey Mouse. Você sabe que o Mickey Mouse, quando começou, ele era fininho, era branco e preto. Falou, ei, Mickey Mouse! Então eles ficam passando para eu ver, porque põe um aparelho de ouvido, senão eu não ouço, mas enfim. Mas se teve reunião, deve ser coisa boa, precisa trabalhar o pessoal, né? Então vamos lá. Subir aquelas faixas assim na TV, assim, sabe? Aquelas faixas assim que você tinha que dando pancada na televisão para acompanhar a imagem de uma forma correta. Paulinho, né? Se teve reunião ministerial, eu fico feliz, porque é para os caras trabalhar, então tá bom. Na verdade não foi nada bom e um nível baixíssimo, o que a gente não encontra aqui, evidentemente. Para elevar ainda mais o nível... Muito boa tarde, André Brasolin. Fala, meu irmão, tudo bem? É um grande prazer te receber aqui no nosso programa Inacreditável, né? O André, para começar, o que é o projeto Anjos do Esporte? Primeiro, uma satisfação falar com você. Você é a bandeira do esporte pra gente, sabe? Você está sempre brigando pela gente. E o projeto Anjos do Esporte simplesmente trabalha com crianças, né? Com crianças e pessoas que não têm muita chance no esporte, né? Então eu fui um jogador de basquete e tive tudo que eu quis na carreira, né? Joguei no Corinthians, no Flamengo, na seleção, no Pinheiros, no Continental, e tive muito apoio. E eu sei a força do esporte. Eu sei a força do esporte e sei que o esporte transforma as vidas, né? Então eu montei uma OCIP há 10 anos e comecei a fazer um projeto que começou dentro das cadeias, Fundação Casa, Cracolândia, Paraisópolis, Heliópolis, São Bernardo. Nós estamos com quase
8 mil pessoas. E temos forte, daí nós montamos um projeto Anjos do Esporte. É para deixar a criança não chegar até o presídio, né? Antes eu fazia um projeto que se chamava Sonho de Liberdade. Estudei 10 anos, um presídio. Daí para querer que as pessoas não usassem droga e não roubassem, não bebessem e tal, para não chegar no presídio, entendeu? Daí nós montamos esse projeto chamado Anjos do Esporte, Paulinho. Ah, legal. Fernando, quer perguntar? Quero sim. Primeiramente, boa tarde, André, e parabéns pelo seu trabalho, pela ONG, assim, que é um trabalho sensacional que eu tenho acompanhado assim nas mídias, assim, um trabalho espetacular. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado, cara. Uma honra ter você aqui conosco. A pergunta que eu faço é sobre essa parte social, assim, que você teve um trabalho assim no presídio bacana de recuperar a pessoa assim no contexto social, né, para ser inserida, né, na sociedade, né? Quem é Manabu? Que você falasse um pouco sobre Manabu. Não é o do Jiraya, hein? O dia que se passar. Hoje o nome dele é Leonardo Maciel, né? O nome dele é o Leonardo Maciel hoje, que é o Manabu. Ele não gosta nem de falar Manabu, mas o Leonardo Maciel, o grupo Manabu, hoje ele é meu afiliado. Ele foi presidiário, né? Ele roubou minha casa, roubou minhas camisas do Corinthians, do Flamengo. E quando pegaram ele, Manabu, porque ele tinha pacto com coisa ruim, né? Que chamavam de Manabu. Daí, ele é em São Lourenço, Minas Gerais. Quando ele roubou minha casa, eu na época era secretário de esportes, daí pegaram ele depois de 6 meses e falaram, pegaram o cara, vamos dar uma surra no cara, vamos fazer qualquer coisa para ele. Então eu falei, não, vamos mostrar outro lado para ele, vamos levar esporte para ele. E eu entrei para dentro do presídio. Quando a gente entra dentro do presídio com uma pessoa, a gente é bem respeitado. E aí nós montamos, eu falei, Manabu, a partir de hoje, primeiro eu perguntei por que ele roubou minhas camisas, né? Daí ele falou, roubei porque eu troquei pro crack. Mas eu falei, você tá arrependido? Eu falei, lógico, eu tô. Eu falei, então agora você vai fazer parte do meu time. Aí nós montamos um time de Segundo de Liberdade. O Manabu era o capitão do meu time, jogador de basquete do meu time. Ficou como o melhor jogador do meu time. E nós temos essa amizade até hoje, né? Onde eu vou dar palestra, ele também vai. Hoje o Manabu é evangélico, tem uma família bonita, cumpriu acho que 7, 8 anos na cadeia. Não foi só a ação que ele me roubou, né? Mas ele já tinha, ele era o maior ladrão de hotéis que tinha na região de Sul de Minas. E hoje ele está pronto, eu perdoei, quem sou eu para não perdoar? Ele se arrependeu e hoje ele é um pai de família maravilhoso, e ele era essa história para todo mundo aí. Legal você lembrar dessa dia tempo que eu não falava do Manabu. Legal, viu, Fred? Eu que agradeço, Paulinho. Olha, boa tarde, André. Eu soube de você, tá difícil de ouvir, porque eu tenho 88 anos e com esse som que tá aí, eu não sei nem se alguém tá ouvindo, se você é do telefone, mas eu tô pedindo ajuda do nosso amigo aqui e tô então se eu não estiver ouvindo alguma coisa, eu peço desculpa. Tá bom, irmão. Mas do que você falou, acho o seu trabalho maravilhoso, nada como recuperar o ser humano, tá certo? O esporte sempre foi, educação, esporte sempre foram fundamentais, né? Especialmente na infância, para as crianças criar bons hábitos, regras, né? Códigos de honra, tá certo? E coisa do tipo. Então, eu queria cumprimentar você, eu de cara diria que você é um dos heróis brasileiros, né? O Brasil precisa de gente como você que se sacrifica. Então, eu queria fazer uma pergunta. Você, nesses esportes todos, esportes gerais, você tem algum foco? Às vezes tem ONGs, lugares que focam no judô, no futebol. Então, explica melhor como é que funciona? Eu sei que você foi um grande basquetebolista, né? Tá certo? Então, como é que são vários esportes e como é que funciona? E idades diferentes, como é que você direciona presídio e Cracolândia? Isso é fascinante, mas é pra gente entender. Deixa eu te falar, uma pergunta boa, porque todo mundo acha que eu só estou no basquete, né? Por eu ter sido um jogador de basquete, né? Na verdade, a minha evangelização é através da bola de basquete. Então, onde eu chego batendo com... Tem gente que chega com a Bíblia, tem gente que chega com o Evangelho, tem gente que chega com a palavra, tem gente que chega com atitude. A minha atitude é chegar batendo uma bola de basquete, por exemplo, dentro da Cracolândia. Eu cheguei batendo bola de basquete.
Aí 2.000 usuários olharam para mim e falaram, aquele cara aí é louco, bater bola de basquete aqui dentro. E aí eu falei, não, eu vim jogar basquete com vocês, né? Daí nós montamos um time dentro da Cracolândia, né? Primeiro montamos com não existe idade, né? Que por exemplo, certos lugares tem idade, mas quando é na rua não existe idade. Então lá eu montei um basquete com o pessoal que usava crack, né? Que tinha muito jogador de basquete lá, por incrível que pareça, muito professor de educação física e muito jogador de basquete. Nós montamos um projeto. Só que o pessoal que está na Cracolândia, eles não dão seguimento. Então eles vão um dia, no outro sábado eles não iam, na outra quarta eles não iam. Mas daí que eu comecei a fazer? Comecei a pegar o filho deles, que mora naquela região da Cracolândia. Então eu comecei a trabalhar com o filho deles. Mas hoje... Só uma pergunta. Que coisa, de novo, ilustrativa para a gente. O que leva, então, um basquetebolista, um professor, virar um adito do crack, né? Como é que você... Que coisa... A gente não ouve falar e como é que poderia ter ido do esporte para o crack em particular, que é tão pesado? O que você descobriu? Eu vi muita frustração, né? Depressão, frustração. Daí as pessoas vão usar a droga para achar que a droga vai aliviar. A droga, a bebida, vai aliviar essa dor que eles têm. Então 90% dessas pessoas, muitas vezes estão brigadas em casa, muitas vezes, eu não quero sentir essa depressão, eu vou lá, porque lá vou ter amigo, lá a droga vai me tirar essa depressão, realmente tira, mas ela cobra muito cara, né? É uma conta que vem muito, muito forte. Então eu percebi isso no pessoal, e eu percebi que as pessoas, por exemplo, tem jogador lá que jogou no Botafogo, basquete, tem jogador que jogou na seleção brasileira. E quando eles me viam, porque quando você olha a pessoa, você não reconhece, porque a pessoa é totalmente mudada, a pessoa está 20 quilos mais magra. Mas aí você começa a falar, pô, joguei contra você, Brasolim. Pô, joguei contra o Marcelinho Machado, eu joguei contra o Leandrinho. Falei, não, você jogava onde? Jogava no Fluminense, jogava no Botafogo. Professor de educação física, muitos. E lá que tem de tudo, tem dentista, tem médico. A droga não escolhe, né? A droga não escolhe só o pobre, né? O rico também vai, né? Só que o rico ainda tem clínica para se cuidar, a família banca. Lá na Cracolândia ninguém banca. Lá o cara vai para lá e ele tem que se virar lá, entendeu? Então lá é uma selva, né? Eu falo que lá é o Brau, né? Porque lá é complicado. E quando eu cheguei lá, eu percebi que esses caras, você jogou, mas por que você está aqui? Teve um jogador que em 2005, ele levou uma pancada do Mascherano. Ele foi fazer acho que ele era júnior do Corinthians, ele veio de Araraquara, ele levou uma pancada do Mascherano, não teve atenção, daí o cara falou assim para ele, vamos ali no centro, você vai tomar um negocinho que vai amenizar essa dor. Apresentou o crack para ele. E o crack, ele é muito complicado, porque ele vicia, e na segunda vez você já fica viciado. E o cara, desde 2005, o cara hoje é 2020, o cara está 15 anos morando na Cracolândia. E ele conta essa história, né? Eu não posso falar o nome dele, mas ele conta essa história. Então ele fala, foi através de uma frustração, ou de uma bagunça, ou de amizades, que a pessoa vai indo para droga, né? Porque se tem alguém que chegar lá e falar, não vai para Cracolândia, não vai andar com aquele moleque, não vai fazer aquilo, certamente você não irá, entendeu? Então foi isso que o pessoal me passou, né? Então eu percebi que esse trabalho que eu faço, que já está na UTI, é que nem o coronavírus, o pessoal já está na máquina respiratória. Se a gente fizer uma prevenção com as crianças vão chegar na droga, né? Então eu comecei a trabalhar o filho deles, comecei a trabalhar a comunidade, lugares onde ninguém quer ir, né? Então eu comecei a trabalhar, porque é lá que fica a droga, né? Você vai ver a droga numa faculdade também, você vai ver a droga numa USP. Só que ali o pessoal consegue desvincular, consegue ter tratamento, mas ali na comunidade, ali na Cracolândia, ali é eles e o demônio lá, né? Não tem luz. Aí quando você chega com a luz, que é através do sorriso, através de uma bola de basquete, o anjo do esporte veio dentro desses lugares, né? Esse apelido anjo do esporte, saiu de dentro de um presídio de Itajubá, saiu numa escuridão. Quando você leva luz, você leva amor, você leva esperança, a gente não pode julgar ninguém. Imagina, o cara é preso, e daí que o cara é preso? Tem que ver o que o cara fez. O cara
Pô, você tem que pensar, pô, o cara estuprou? Pô, se o cara estuprou, ele não vai treinar, porque os outros vão pegar. Ah, mas o cara tá lá porque teve amizade, porque usou droga, porque... sabe, existe vários tipos de pessoas que estão presas. E 90% das pessoas que estão lá são pessoas que têm recuperação, né? Acredito que tem recuperação. Então eu vou lá porque lá não dá dinheiro, né? Então o governante não quer ir lá. O governante não vai fazer patrocínio, não vai fazer propaganda. É mais fácil para o governante tirar foto com 10 meninos na cadeira de roda do que dentro do presídio tem que consertar o cara. Porque o cara vai voltar para a sociedade. O filho do cara também não pode ver ele como um presidiário. Então, o que nós temos? A educação nossa aqui é bagunçada aqui no Brasil. Então, qual é o sonho de todo mundo? Qual era o meu sonho? Qual é o sonho do Paulinho? Qual é o sonho do Edinho? Era ser jogador de futebol. Então, o esporte consegue fazer isso, entendeu? Então, eu tento levar isso para eles, né? Eu tento levar. E nós já temos nessa pegada há 10 anos. Eu faço isso desde os 7 anos. Eu entro dentro das favelas aqui em São Paulo. Mas quando eu parei de jogar mesmo, eu abri uma UCIP, né, um Instituto Brasolim, e eu faço isso e adoro, cara. Muitas vezes eu vou lá, eu vou na Fundação Casa, que é a Jatobá, e as pessoas passaram mais de 3 vezes lá. E todos me respeitam. Ali não tem partido, ali não tem nada, cara. O que tem ali é esporte. E a única hora que eles estão no esporte é a hora que eles esquecem que estão ali, esquecem que eles são tratados que nem... Eles são seres humanos e são tratados com respeito. Porque para você dar respeito, quando eles saírem na fora, eles vão respeitar também. É só mostrar o caminho, entendeu? É só mostrar o caminho. Porque eu falo para eles, ó, eu estou aqui, mas eu não quero que vocês vão lá fora e matem mais ninguém. Eu não quero que vocês usem mais droga. Todo o sacrifício que a família de vocês fazem, vindo ver vocês de fim de semana aqui, vocês têm que valorizar, entendeu? Então não abandone isso. Então, realmente é isso que eu faço e eu amo fazer isso aí. André, você sofreu ou sentiu algum tipo de preconceito, ainda que preconceito velado, por trabalhar exatamente nesse nicho, em comunidade, em presídio, que em regra são discriminados, não só pela população em geral, mas também pela imprensa, por empresários? Você sentiu algum tipo de preconceito? Eu sinto até hoje, né? Porque eles falam assim, pô, você tem esse currículo aí, por que você não vai treinar a seleção brasileira? Eu posso treinar a seleção brasileira, mas a seleção brasileira tem 50 melhores que o André Brasolim para treinar. Tem 50 caras mais capacitados do que treinar. E eu falo que é uma missão que eu tenho, né? Eu pedi 2 coisas na vida. Uma era jogar com o Oscar Schmidt, ele me deu, e outra era jogar no Corinthians, no time de coração, Deus me deu. Então, é mais do que uma obrigação. Agora eu viro as costas para Deus e vou cuidar da minha vida? Não. Agora eu tenho que cuidar das pessoas que são meus irmãos, né? Não tenho meu sobrenome Brasolim, mas todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Mas eu recebo preconceito da família até hoje, porque eles falam, pô, mas isso não dá dinheiro, pô, mas isso, cuidado. Eu vou falar a verdade para você, eu tenho medo de entrar numa Assembleia Legislativa e não tenho medo de entrar num presídio, porque lá os caras me respeitam, lá os caras sabem que eu estou indo lá para cuidar do bem deles, para levar amor para eles, e os caras não querem nada em troca de mim. Eles podiam chegar para mim e falar assim, Brasolim, você vai vir aqui entrar com celular, você vai entrar aqui com maconha, você vai com o que for, com droga, e os caras sabem que a minha pegada não é essa. Então o que eles fazem? Eles me respeitam. Agora, quando você entra num local que o cara só quer usar você para voto, isso eu me sinto mal, entendeu? Isso eu me sinto muito mal. Mas o preconceito tem, cara. Eu fui fazer um projeto agora com o Edinho lá em Tremembé, e fui fazer um projeto com o Edinho, né? O Edinho estava no semiaberto, ele estava na horta. Então eu tirava o Edinho da horta. Eu podia ser amigo do Edinho quando ele estava no Santos, eu podia ser amigo do Edinho quando ele era filho do Pelé, que ele continuou sendo filho do Pelé, mas eu quis ser amigo do Edinho quando eu falei, pô, Deus deu, o pai dele cuidou de tantas crianças. Quantas crianças não entraram em droga, isso, aquilo, e o Edinho está preso. Eu não quero saber o que o Edinho fez ou não fez, eu acredito no Edinho. Daí eu fui lá, chamei o Edinho, fui lá no diretor, que era o diretor lá do presídio, fui na doutora Sueli, falei, eu quero fazer um projeto com o filho do Edinho, quero levar ele para dar aula para as crianças. Eu todo mundo ficou espantado, né? Como assim dar aula para as crianças? Não, ele vai dar aula para as crianças.
Eu não quero mais um jardineiro na horta, eu quero o filho do Pelé dando treino para as crianças do futebol. Nós somos no pior bairro que tem, que é Água Quente, ali no Vale do Paraíba, aquele de Taubaté. E o Edinho ficou 1 ano e 2 meses dando aula todos os dias. A gente pegava ele 7 horas, eu saía de São Paulo, pegava ele 7 horas, segunda e terça, e na sexta-feira ele ficava até 5 horas, segunda a sexta. E no sábado e domingo ele dormia na prisão, porque tinha as visitas dele, e quando tinha sábado e domingo evento, o Edinho ia comigo para os eventos. Então eu me sinto muito, muito honrado de ter participado dessa história, dessa vida do Edinho, porque o Edinho também mostrou que ele é um cara sensacional, um ser humano maravilhoso. Hoje ele é diretor de base do Santos, está ajudando o time dele de coração, o time que o pai dele jogou. Então eu falo que nós não conseguimos um patrocínio. Nós não conseguimos um patrocínio. Agora, se o Edinho pedir um patrocínio aqui fora para cuidar de um time de futebol, vai aparecer 20 patrocínios. Então, mas para cuidar do preso, para cuidar do menino da Fundação Casa, a gente não consegue patrocínio. Porque eles, mais tarde, vão ver eles generalizam tudo. Então, eu estou tentando recuperar uma alma. Aí chega uma outra alma lá, mata, ou faz alguma coisa, ou rouba, você está ajudando aquele cara. Eu tenho que ajudar aquele cara para ele não voltar e não acontecer isso com, sabe, um assassinato, usar droga. É a minha missão, é a minha função. Mas patrocínio para trabalhar em Fundação Casa, Presídio, Cracolândia, não dá retorno, não dá retorno de mídia, não dá retorno pro produto da pessoa, sabe? André, eu fui testemunha do seu trabalho com o Edinho, lá em Tremembé. Um trabalho realmente maravilhoso e que você proporcionava a ele não só essa felicidade que é cuidar das pessoas mais carentes, mas também uma utilidade que as pessoas que estavam naquele lugar não conseguiam ter, porque lá o camarada trabalha forçado, trabalha no que não sabe, no que não consegue entender, e ele trabalhou com você, com uma pessoa do esporte, uma pessoa que proporcionou a ele cuidar de crianças, de evoluir até como pessoa. O Edinho, que realmente é uma pessoa muito interessante, um rapaz inteligente, um rapaz que certamente aprendeu bastante nesse período que ele passou por lá. E você tem muita contribuição nesse aprendizado do Edinho, isso é muito importante. Eu só tenho realmente a testemunhar isso, esse trabalho importante que você fez. Bom, nós vamos ter que ir para o intervalo agora. André, você fica na linha aí, daqui a pouco você volta com a gente. O intervalo é mais ou menos uns 4, 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, Paulinho, obrigado. Valeu. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Contos da Bola, por José Renato Santiago. O futebol brasileiro foi marcado por muitos jogadores que praticamente fizeram sua carreira pelo sucesso nas cobranças de falta. Infelizmente, hoje, marcar gol de falta é algo raro. Um dos maiores, na década de 70, foi Dicá. Dicá foi meio-campista da Ponte Preta, que fez muito sucesso em várias equipes do futebol brasileiro. Ainda nos anos 70, ele fez parte da incrível equipe campineira, que foi vice-campeã paulista daquele ano. Em seguida, foi contratado pelo Santos e atuou juntamente com Pelé. Durante os anos 80, era muito comum vermos no gols do Fantástico, saudoso, sempre um gol de falta. E esse gol era de Dicá. O curioso é a forma como esse nome de Dicá apareceu a ser ditado e gritado nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Seu nome é Oscar, mesmo nome do pai, que era técnico da equipe de base da Ponte Preta. O apelido de Dicá foi criado pois um olheiro da Ponte Preta, ao assistir o jogo treino dos meninos juvenis da equipe campineira, perguntou qual é o rapaz que está se destacando, o de lá ou o de cá? O técnico apontou,
o Dicá. E aí se criou o nome. Dicá, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Estamos de volta aqui no programa inacreditável da Vibe Mundial FM, com um convidado especialíssimo, né? Histórias muito interessantes de André Brasolin, presidente do Instituto Brasolin, Anjos do Esporte. André, eu vou colocar um áudio aqui, tem uma pessoa querendo participar aqui e quer falar com você. Vou colocar o áudio agora. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abração e parabéns pelo projeto Anjo do Esporte. Você sabe que o esporte foi sempre a minha vida, a nossa vida, né? E eu espero que nós tiramos daí grandes esportistas, mas também grandes pessoas. E que, poxa, o Brasil tem a sorte de sempre mandar boas mensagens para o mundo, como essa que vocês estão mandando aí. Ok? Um abração e boa sorte. Trabalho referendado pelo rei, André. Nossa, nem fala. Você sabe que quando eu escutei o Pelé falando, eu fiquei 2 dias anestesiado, porque o Pelé, depois de Jesus Cristo, ele é o cara mais conhecido no mundo, né? O Pelé. Onde você vai, quando eu saía para jogar, todo mundo só falava do Pelé. E teve uma saidinha do Edinho no final do ano, e de repente o Edinho me liga e eu achei que eu estava dormindo, porque eu falei, nossa, mas o Edinho está me ligando e aparece o Pelé falando comigo no telefone. Paulinho, eu não consegui falar nada, de tão emocionado que eu ficava. O Pelé agradecia, né? O Anjo. O Pelé agradecia e eu não conseguia falar nada, só falava satisfação. Eu fiquei 2 dias sem conseguir saber que ponto chegou, né? Porque o Pelé sempre deve ter falado, filho, anda com umas pessoas legais, né? E de repente vai um cara lá dentro do presídio e faz um projeto com o filho dele. Então eu acho que ele é muito grato, né? O Pelé é um cara muito reservado. Mas só de ter ele falado obrigado para mim, nossa, eu fiquei. Não tem valor, não tem emoção maior do que o Pelé falando isso de você. E ele reconhece o projeto Anjo do Esporte, né? Então eu agradeço muito o nosso rei. É para colocar na televisão, passando sem parar todo dia, quando a visita chegar em casa. Fernandão, faz essa pergunta para o nosso querido André. André, no final do primeiro bloco, né, você falou assim em relação que você nunca foi um atleta, né, muito preso ao dinheiro, né? E você demonstra isso em vida, assim, pelas suas ações que você faz, que você realiza. Eu lembro que na época que você jogava no Pirelli, né, você teve uma contusão que você ficou 2 anos, né, lesionado. E nesses 2 anos, depois você teve um convite para jogar no Corinthians. Você passou pelo Corinthians para realizar um sonho, que você é torcedor do Corinthians, e depois você teve uma passagem pelo Flamengo, onde você trabalhou lá de graça. Eu queria que você falasse sobre essa passagem pelo Corinthians e você ter trabalhado com o seu ídolo Oscar no Flamengo. Fernando, é uma coisa assim, quando você coloca o sonho na frente do dinheiro, se você colocar o dinheiro na frente de tudo, do mesmo jeito que vem, vai. Nesse sonho, eu estou sonhando até hoje. Por quê? Porque eu tinha um sonho de jogar no Corinthians, cheguei a 140 quilos, fiz uma cirurgia de estômago, eu com 30 anos de idade. Daí eu falei, cara, eu não posso simplesmente deixar que a gordura acabe comigo. Eu não realizei esses 2 sonhos. Isso depois que eu já tinha jogado na seleção brasileira, hein? E quem me convidou foi o Palmeiras para mim jogar no Palmeiras. Eu cheguei e falei, puta, eu não posso jogar no Palmeiras, né, cara? Eu sou corintiano. Como é que eu vou jogar no Palmeiras? Eu sou corintiano. E falei isso na época pro presidente do Palmeiras, pro diretor de basquete do Palmeiras. O cara do Palmeiras me xingou de tudo quanto é nome, porque ele falou, você é Brasolin, né? Eu sou Brasolin, sou italiano e tal. Eu falei, então, a gente joga domingo de manhã aqui, quando é domingo à tarde a gente está no Parque Antártico. Eu falei, amigão, eu vou estar no Pacaembu, porque eu sou corintiano. Ele me xingou de tudo quanto é nome. Mas daí ele ligou na época pro seu Nésio Cury e pro seu Duarib, que era presidente do Corinthians, e eu fui convidado e eu fui direto pro Parque São Jorge. Então eu realizei meu sonho ali, fiquei 1 ano e meio. Foi maravilhoso. Só que o time de basquete depende de patrocínio. Daí o Corinthians perdeu o patrocínio.
Aí tive uma proposta do Vasco. Falei, poxa, agora eu vou pro Vasco. Falei, não, pô, tá tudo bem, é no Rio de Janeiro e tal. Daí o Flamengo, através do Miguel Ângelo da Luz, Alô? Opa! Tá ouvindo? ouvindo. O Flamengo já tinha jogado com o Miguel uma passagem, o campeão mundial Miguel, né? Que foi campeão mundial feminino. Ele me convidou, falou, pô, Brasil, você não gostaria de jogar aqui? Só que aqui nós não temos dinheiro. Eu falei, cara, para jogar no Flamengo, ao lado do Oscar e com você, Miguel, eu vou de graça, porque eu quero realizar meu sonho. Então eu nunca fui cá e realizei meu sonho, jogar do lado do Oscar. Eu levava a dura do Oscar direto, cara. Porque o Oscar é um cara muito... Se a bola não chegar na mão dele, você esquece, cara. Você vai escutar até no vestiário. Como eu era bom passador, quando eu era bom passador, a bola chegava na mão dele toda hora, porque eu fazia questão de passar a bola para os caras. Mas ele é um cara intenso, mas assim, em 1 ano e meio eu aprendi muito com os caras, joguei no Flamengo. Eu falo que eu sou privilegiado de ter jogado no Corinthians e no Flamengo, são as 2 maiores torcidas do Brasil, fanáticas também. E, pô, jogar do lado dos caras e ainda no final do jogo, os caras dedicam o título para mim, cara. Eu me lembro que naquela época eu larguei casamento, eu larguei tudo e fui atrás do meu sonho, não foi só atrás do dinheiro, não. Fui atrás do meu sonho também, né? E na época eu ia casar com a Ellen, né, da Seleção Brasileira de Basquete. Eu falei, não, Ellen, não vou para a Espanha, eu vou jogar no Flamengo. E fui jogar no Flamengo, né? Então, daí teve na final do campeonato, a gente contra Campos, né? Nós vimos do Vasco, do Charles Bird. Depois, na final do campeonato, nós falamos, o Flamengo estava com o salário atrasado. 3, 4 meses. Mas como eu não recebia salário, então não estava nem aí, né, meu? Eu chegava, gente, eu tô aqui no Flamengo sem receber 8 meses. E não é por causa disso que nós vamos fazer pouco mole, nós temos que chegar e jogar. Daí o Oscar falou, o Brasil veio aqui jogar de graça, por amor a jogar no Flamengo e jogar aqui com a gente. Então nós vamos ganhar esse título para ele. E nós ganhamos o título, né? E o Flamengo foi muito honrado comigo. Depois que eu não coloquei o Flamengo na justiça, nada, porque eu sabia que eu ia estar de graça. Depois eu joguei mais 3, 4 meses de graça, mas com contrato. Eu nunca coloquei o Flamengo na justiça, sempre fui muito grato. E o Flamengo foi me dar um apartamento aí na região de São Paulo. Então as coisas, muitas vezes, a gente não pode deixar o dinheiro tomar conta da gente, sabe, Paulinho? A gente não pode deixar. A gente tem que buscar os sonhos, mas lógico que a gente tem que viver, né, cara? Mas a gente não leva nada, cara. O Deus emprestou o corpo pra gente, emprestou as coisas pra gente, emprestou a matéria pra gente, mas tudo isso a gente vai ter que devolver. Então eu sempre fui um cara que pensei primeiro na amizade, primeiro na alma e depois no dinheiro. Poxa, cada vez mais, olha, que alegria, prazer para mim conhecê-lo mais nessa conversa, para mim que é o privilégio, porque poucos conhecem você é uma personalidade maravilhosa e é uma honra mesmo. Queria te cumprimentar pela sua história de vida. Duas coisas para também não tomar muito tempo, infelizmente, porque aqui, olha que dá vontade de conversar 2 horas, né? Primeiro, a minha emoção de ver o áudio do Rei. Eu que sou do Santos, eu sou torcedor. Dizem que tem um outro fora eu no Brasil, eu não sei, que estão para me apresentar, diz que tem um outro fora eu. Mas enfim, eu estou feliz do Santos, o Rei é o Rei. E aí me lembrou que você trabalhou então para o Rei, que honra para você e para ele, para ter alguém tão digno quanto você. Mas também você trabalhou, quer dizer, jogou com o Oscar Schmid, que também foi o Pelé do basquete, né? Cestinha de ouro, né? Aí me lembra uma coisa, vamos focar no basquete, que é a tua área, né? Michael Jordan, vamos lembrar da Michael Jordan. Você citou o Pelé, depois que você falou, segundo você, depois de Jesus Cristo, que é o mais conhecido do mundo. Por uns anos, se não me engano, Michael Jordan foi a grande estrela do mundo. Ele era um nome com carisma incrível, que capitalizava todo mundo era fã dele, via, passou até a acompanhar jogo de basquete em países que não costumavam ver. Então eu queria que você comentasse essa fase dele, como o basquete, na estrutura dele, tendo um cara que nem o Pelé, uma vez na vida, outra na morte, como ele, e o papel do Scott Pippen, porque você falou que você era o lançador, né? E ninguém faz nada sozinho. Vamos lembrar que tinha Pelé e Coutinho, quanto gol do Pelé ele recebia dos outros também, não era só ele que fazia. O negócio de equipe, às vezes tem um que é a diferença. Então, vamos falar para os ouvintes que no Brasil não se fala de basquete, concorda? Poxa, acharia fascinante ouvir o que você falaria como exemplo, né? Você e Oscar, Michael Jordan com o Pippen, como é que você vê essas coisas para a gente aprender? Eu acho lindo, porque realmente é impossível.
caiu a linha do André. É uma pena porque realmente estava bem legal a conversa. Mas vamos ver se o André liga de volta aqui pra gente continuar essa conversa. Acho que ele foi emocionado ouvindo o Michael Jordan e do Oscar Schmidt, ele caiu a ligação. O cara no mesmo programa, o cara ouve o Pelé, depois fala do Michael Jordan, não é fácil, né? Exatamente, não, é uma entrevista muito boa, né? Ele é uma pessoa rica, né, de vida, não só na questão de jogar basquete, de atleta, ele jogou em diversas equipes do país, no Flamengo, no Corinthians, jogou no Monte Líbano também, eu olhei a passagem dele, eu acho até que eu vi ele jogar quando era mais novo, com o Oscar Schmidt no Corinthians, eu ia assistir alguns jogos de basquete, e o Corinthians jogou contra o Palmeiras no Parque São Jorge, e o Oscar Schmidt fez uma apresentação magnífica. Então, não sei se o André vai retornar para o ar. Se ele não retornar, de qualquer maneira, eu deixo aqui o meu agradecimento pela entrevista, muito legal, muito esclarecedora, e que ele está convidado, claro, a retornar para esse programa mais para frente. Será que é ele que está na linha ali? Eu acho que não é, né? Eu acho que não é. Bom, vamos dar sequência aqui ao programa. O que você achou, Fernandão? Tem uma coisa importante também para do André, que ele era um jogador, eu acompanhei a carreira do André no Corinthians, né? O André tinha aquele lance, assim, que o Marcelo mencionou sobre a questão do Michael Jordan, né? Teve alguns lances, assim, Paulinho, que ele fazia aquele lance, assim, de você passar a bola pro companheiro, né? Olhando para um lado e tocando pro outro. É que o Magic Johnson já fazia isso no Lakers. O Magic Johnson era o rei de fazer isso. Era o rei de fazer isso. Que o Mário Sérgio fazia no futebol, que o Ronaldinho Gaúcho faz hoje, quem fazia lá atrás era o Mário Sérgio. Era o Mário Sérgio que fazia isso. Então eu ocupei muito a carreira do André. E eu vi uma entrevista, até gostaria de perguntar para ele, né? Que o André, ele jogou nas categorias de base da seleção brasileira. Só que o André, numa entrevista, ele falou assim que ele não se cuidava, que ele não era um atleta, né? Então eu acredito, eu gostaria de perguntar para ele se esse lado dele, por ele não ser aquela pessoa que se preocupava muito com a parte física, prejudicou e de repente ele poderia ter jogado na seleção brasileira profissional, né? Exatamente. Sabe que essa questão do André com o Edinho, eu acompanhei, eu até falei um pouquinho antes do intervalo, e o Edinho, quando eu conversava com o Edinho nos intervalos que a gente tinha lá, o Edinho, ele ficava desejando o momento de encontrar e o momento de fazer esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho realmente muito interessante e que deveria ser melhor tratado. Eu acho que as pessoas que estiverem escutando o programa, gente que gosta de ajudar os outros, ajudar o próximo, empresas, clubes, por que não clubes? Aliás, por falar em clube, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem do Augusto Melo. O Augusto Melo é candidato a presidente do Corinthians. E ele disse que se ganhar a eleição, ele vai fazer um projeto vai botar o Corinthians para fazer um projeto com o André Brasolin. Que ele conhecia a história do André. E realmente, se ele de fato tomar essa atitude, é uma atitude digna, uma atitude muito interessante, que vai colocar um dos principais clubes do país em parceria com alguém que trabalha com tanta gente necessitada, com tanta gente importante. E tá aqui de volta o nosso André Brasolin, para nossa alegria. Eu estava falando aqui, André, que entrou em contato comigo o Augusto Melo, que é candidato a presidente do Corinthians, quando ele soube que você seria o entrevistado do programa, e ele me garantiu que se ele vencer a eleição, o Corinthians será o seu parceiro também, um dos seus parceiros nessa sua empreitada. Outra, vou te falar, cara, já conheci o Augusto, né? Eu já conheci o Augusto, e antes dele ser presidente do Corinthians, cara, antes de falar com o presidente do Corinthians, ele é um cara maravilhoso, ele foi comigo, nós fomos entregar, ele falou, Brasil, o que precisa? Ele foi lá, comprou tanta cesta básica, ele botou a cesta básica no Paraisópolis inteiro, não só ele, o Augusto, como o Paulinho, Falcão, o pessoal do Corinthians, diretor do Corinthians, Ricardinho. O Augusto foi lá com a humildade dele, falou, eu não vou mandar cesta básica. Tem gente que manda cesta básica e acha que já está, né? E não, eu quero participar. Cara, ele foi lá, entregou uns 600 marmitex pro pessoal de rua, lá
Largo 13, Santo Amaro. Ele passou a tarde inteira comigo, ele deu uma palestra para minha molecada. E vou te falar, cara, a humildade que esse cara tem, meu, ele é um verdadeiro corintiano, ele é um verdadeiro cara simples, humilde. E ele falou, Brasilinho, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, Augusto, puta, eu sou corintiano, cara, mas o que eu posso te ajudar? Não. Porque o que acontece? Quantos moleque, quantos Pelé, quantos Dicá, quantos Casagrande, quantos Viola, quantos Marcos Correia do Palmeiras tem dentro da comunidade? Um monte dentro da comunidade. Mas tem muito mais do que na Faria Lima, do que no Clube Pinheiros, do que no Paineiras, do que no próprio Palmeiras. Mas é que essa molecada não consegue chegar lá, os melhores não conseguem chegar onde estão. Por quê? Porque os empresários não deixam. Como é que um moleque desse, se a gente formar o Augusto falou, pô, vamos fazer um projeto? Eu falei, vamos. Tipo assim, Anjos do Esporte Corinthians. Aí todas as comunidades de São Paulo, e ele quer estender, porque são mais de 40 milhões de corintianos, ele quer estender para as comunidades do Brasil todo, de ter um núcleo do Corinthians, com os Anjos do Esporte, dentro da comunidade. Então o moleque vai jogar, primeiro o Augusto falou, eu não quero que o moleque só aprenda a jogar bola, o moleque tem que estudar. Você tem que acompanhar o moleque no estudo, dar reforço, dar alimentação e o moleque jogar. Porque o moleque que arrebenta lá no Paraisópolis, por exemplo, o cara tá no Corinthians, pô. O cara tá no Corinthians. É dinheiro pro Corinthians, é virar craque do Corinthians. Então o Augusto, cara, ele veio com esse projeto aí, que eu adorei, porque eu faço comunidade, e vejo que os moleques eles não têm grana. O que acontece? Os empresários, me dá 2, 3 mil que eu te coloco no Corinthians. O moleque vai lá, vende tudo de casa, o pai do moleque vende, o empresário deixa o moleque treinando ali 2, 3 dias, quando deixa, e depois vira as costas pro moleque. Aí o moleque se revolta. Daí com 15, 16 anos, o moleque vira as costas pro futebol e vai pro tráfico, vai pra droga. É aquela frustração que que eu falei no começo da matéria. Por quê? Porque é por causa de mentira, por causa das pessoas. E com o Anjo de Esporte não existe isso. Vai jogar quem é melhor. Se você não tem chuteira, não tem problema. Nós vamos correr atrás de chuteira. Nós temos doadores para dar chuteira. E eu falei isso com o Augusto. Eu falei, Augusto, o que tem de corintiano? Quando eu fui ver, o Augusto estava no meio dos mendigos, estava no meio do pessoal lá do Largo 13, abraçando as pessoas, agradecendo, ele se emocionou. Falei, esse cara é um verdadeiro corintiano, porque o corintiano é povo sofrido, cara, né? O corintiano é povo sofrido. Você pode ver que quando o Corinthians ganha é uma festa, o Corinthians perde uma tristeza à cidade. Porque aquele povo, ele é diferente, né? Eu não falo isso porque eu sou corintiano, mas dá pra ver que é um povo diferente, é um povo sofrido, é um povo que depende de futebol, que o Corinthians não é aquele time que o cara... Tem vezes que eu já vi o Corinthians ganhando e ser vaiado. Eu já vi o Corinthians perdendo e ser aplaudido, porque teve raça, né? E o Augusto parece ser um cara assim, ele mostra ser um cara assim. Ele me procurou, falou, Brasileiro, eu quero te ajudar. Eu falei, pô, Augusto, tem tanto moleque bom. Lá no Paraisópolis mesmo tem uns 4, 5 moleque, que eles são melhor que Neymar. André. Mas como é que os caras vão saber disso, entendeu? Então eles querem fazer um projeto junto. Isso é muito legal, cara. Legal. André, antes de eu passar para o Marcelo aqui para a última pergunta, qual é o seu contato quando a pessoa quiser ajudar o Anjos do Esporte? Como que a pessoa consegue te encontrar? Ó, eu vou passar o meu telefone, cara, que realmente nós demos mais de 10 toneladas de comida, nós demos mais de 10 mil cestas básicas, nós já demos mais de 2 mil cestas básicas, Marmitex já demos um monte. E eu vou passar meu telefone, cara, quem quiser fazer doação ou em alimento ou financeiro, eles depositam na conta dos Anjos, depois a gente presta a conta direitinho, pode ter certeza que esse dinheiro vai estar indo lá para fome, para as máscaras e para ajudar o pessoal. Meu telefone é 11, né? Isso. É 11 9 4998 8771. 9 4998 8771. Vai falar comigo ou com a minha assessoria, não tem problema nenhum. É 949988771. Daí a gente faz a arrecadação, a gente compra alimentação e nós estamos todo dia levando para os moradores de rua e para as comunidades. André, praticamente pelo tempo, não vai dar nem tempo para fazer pergunta, eu vou fazer mais uma despedida. Lembrando duas coisas. Eu fiquei chocado, eu entendo o que você falou de que o pessoal às vezes não ajuda por voto, por interesse,
Mas nos dias de hoje, olhar para baixo para você, porque você está ajudando a Cracolândia, é surpreendente, é chocante, a tua própria família, uma coisa é dizer que você podia estar ganhando dinheiro. Ao contrário, nós estamos numa fase de solidariedade. Então, mais uma vez, foi uma honra conhecê-lo. Você vê que o tempo é muito rápido para falar de tudo. Então, eu só queria te falar uma coisa para você saber, para os ouvintes saberem, além do André, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, eu falei para o Paulinho, tem uma ONG que foi criada há muitos anos, com esporte para resgatar crianças, pessoal do narcotráfico, sair do crime. Então, essa ação da Paraisópolis é muito boa. Fico pensando, se você no país, o Einstein, né, tem uma atividade médica há anos no Paraisópolis, de repente você pode trabalhar junto. Eu digo assim, hoje em dia tem que se fazer essas atividades aí. Eu vou procurar saber mais da sua ONG, vou procurar ajudar a divulgar para as pessoas combinarem. Quem sabe fazer contato você com o pessoal do Rio também, em outros lugares de São Paulo. Foi isso, foi um prazer, tudo de bom. E fique em casa se protegendo do vírus, hein? Tá bom, Deus abençoe. Eu não vou prometer que eu vou ficar em casa porque eu tenho que levar a alimentação pro pessoal, mas Deus tá me... Mas vai de máscara, então. Eu tô indo de máscara, Deus tá me protegendo por enquanto aí, e a gente, o que ele resolver tá resolvido. Mas obrigado, viu? Eu vou com todo prazer. André, parabéns aí pela entrevista, foi muito bacana, foi um grande aprendizado. Eu acompanhei muitas entrevistas, as matérias na Record, na Globo, muitas matérias interessantes assim que você fez assim na Cracolândia, né? Inclusive em uma delas, né, a equipe da Record poderia ser agredida e ela só não foi agredida por causa de você. Então realmente você foi um anjo naquele momento, inclusive, né? Então parabéns e espero que numa outra oportunidade você possa participar novamente aqui do programa, tá bom? Não, eu vou aí, eu que agradeço, gente, mas fazer o bem é gostoso, o maior vício que tem é fazer o bem. O maior vício que tem é mais vício do que tudo. Você começa a fazer o bem, começa a pensar no próximo e você não para. Então eu falo que eu sou privilegiado, eu sou milionário de alma, porque eu tenho todos esses amigos aí, tenho todas essas crianças para tomar conta. Obrigado, viu, irmão? André, é isso aí. O programa inacreditável de hoje está chegando ao fim. É um programa, esse é daqueles programas que deveriam durar 2, 3 horas, né? A história de vida do André é realmente impressionante. André, muito obrigado e a gente vai se falando, hein? Não some, não. Tá bom, Paulinho. Obrigado pela oportunidade. Eu admiro demais você. E você é a voz do esporte aí. Obrigado, viu, irmão? Fica com Deus, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Até semana que vem. A vida como ela não é, por Roberto Vieira. Dia do abraço. Esta semana nós tivemos no dia 22 de maio o dia do abraço. E o futebol começou circunspecto. Covid, gol e os companheiros davam um aceno, uma salva de palmas, só. Porém, os latinos esculhambaram o britanismo e vieram as touradas espanholas, os beijos italianos, os abraços platinos e brasileiros. O gol virou o mundo de cabeça para baixo. Homem que era homem não abraçava nem o pai, exceto na hora do gol. E depois de Castilho e Banks, também na hora da defesa milagrosa. Onde tinha abraço, tinha sinal da cruz, tinha que dar de joelhos. Então, na semana com o dia do abraço, é torcer fervorosamente que o abraço volte nos campos e nos clubes da esquina. O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os assuntos mais relevantes da semana. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável.